E o governo? E a governabilidade de Lula? E as condições de se aprovar os assuntos de interesse? Começa agora JBR News. Nesse conteúdo, Rodolfo Lago, a gente tem dito, não de hoje, mas de muito tempo já, as dificuldades que o governo tem tido. Nós estamos já no 5º mês do governo Lula e, de fato, nada de importante ou de relevante para o governo e para a sociedade foi aprovado no Congresso Nacional. E isso demonstra claramente uma situação que pode ser resumida numa única palavra, que aqui em Brasília é muito falada, chamada governabilidade. O que é a governabilidade? Nada mais é do que a condição do governo aprovar justamente os seus assuntos de interesse. E isso não tem acontecido. A grande prova aconteceu essa semana. E aí, Rodolfo? Pois é, até então a gente vinha com isso, né? Quer dizer, vai passando o tempo, nada se vota, o governo adianta as coisas e tal. Enfim, o teste foi feito essa semana com uma votação importante que era relacionada ao chamado Marco Legal do Saneamento, né? O Marco Legal do Saneamento foi construído no governo Jair Bolsonaro para permitir que fossem feitas parcerias público-privadas, né? Ou seja, que a iniciativa privada pudesse trabalhar obras de saneamento, né? Só para pontuar, lembrando que o Brasil tem empresas de saneamento que são estatais há décadas, que tinham pela sua função básica fazer justamente esse serviço e não foi feito. Não foi feito, né? Quer dizer, a verdade é que isso vem falhando, tanto que mais da metade da população brasileira não tem saneamento básico. Então, se construiu essa coisa. Um decreto do presidente Lula fazia alterações importantes no marco do saneamento. Então foi feito um projeto de decreto legislativo para derrubar essas modificações do Lula, e esse decreto foi aprovado com ampla margem. Foi uma grande derrota do governo no primeiro grande teste dessa base de sustentação, o que acendeu um tremendo sinal amarelo, né, Alexandre? Quer dizer, o governo tem aí, de fato, aí votações importantes, como o arcabouço fiscal, como a reforma tributária, e o governo não conseguiu aprovar um projeto de decreto legislativo que dependia só de maioria simples. A gente tem algumas análises com relação a essa questão que toca diretamente à governabilidade, mas, de fato, um ponto não dá para a gente fugir dele, é a falta de articulação política. O presidente da República, ele tem muito poder de articulação. Inclusive, ele fazia isso muito bem no passado. E ele também tinha, nos seus primeiros governos, tanto o chamado Lula I como o Lula II, pessoas de Congresso, vamos dizer assim, parlamentares mais experientes do que os atuais. Então, hoje falta não somente que Lula vá à frente, mas também que tenha auxiliares, desculpe o termo, mas mais competentes. Porque, de fato, quem está comandando o processo é o presidente da Câmara, Arthur Lira. E aí, claro, qualquer presidente da República que fica totalmente dependente do presidente da Câmara, ele tem que negociar um preço muito alto. Exatamente. Agora, especificamente no caso do saneamento, Rodolfo, uma pontuação que eu gostaria de deixar para quem está do outro lado é: este assunto, de fato, ele teria dificuldade de ser aprovado por uma questão muito básica. Ele mexe em pontos muito vitais, que são justamente contrários ao pensamento político do atual Congresso. Não, com certeza, essa que é a grande questão, né? O Congresso, o que acontece, né? Eu conversei com o cientista político Antônio Lavareda, né, a respeito disso, e ele dizia o seguinte: qual é a grande dificuldade? É que o país, em outubro do ano passado, elegeu um governo comandado por um partido de esquerda e elegeu um Congresso majoritariamente conservador. Segundo ele, o Congresso mais conservador da história da redemocratização brasileira. Ele é mais conservador do que o de 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro foi, então, eleito, né? Ex-presidente agora, mas naquela época presidente eleito, trazendo, né, para o país esse campo mais conservador. O Congresso de 2018 era 59% formado por parlamentares de origem de viés mais conservador. Esse atual é 62%. Então a dificuldade é muito maior. E aí quando você coloca um projeto que está totalmente relacionado, né, Alexandre, com questões que interessam
ao mundo empresarial, ao mundo da economia, ou justamente a base mais conservadora, esse projeto tem muita dificuldade de passar. E eu acrescentaria um ponto neste seu raciocínio de Lavareda, que é o seguinte: o mundo hoje caminha, em sua maioria, para uma política mais liberal do ponto de vista da economia. As políticas estatizantes ou de Estado, elas têm perdido muito poder em vários lugares do mundo. Então, quando se coloca também qualquer assunto que tende a voltar o poder das estatais ou dar poder ao Estado em detrimento do poder privado, isso tende a ser derrotado. Exatamente. Então, na avaliação do Lavareda, toda vez que o governo tentar colocar em votação alguma coisa que tenha mais esse viés de esquerda, e aí é um problema para o governo de esquerda, ele vai ter muita dificuldade. Aí ele acha que isso talvez não se projete, por exemplo, como a mesma dificuldade na questão do arcabouço fiscal. Por quê? Porque aí não é uma questão tão de esquerda, uma questão mais econômica, talvez não se projete tanto para a reforma tributária, mas é um problema toda vez que o governo quiser avançar numa linha mais de esquerda. Mas temos que encerrar, mas lembrando, nessa semana, na verdade, foram 2 testes, porque além da questão do saneamento, também houve as fake news, que Exatamente. O governo, apesar de não ser o dono do projeto, ele tinha feito muita força para que fosse aprovado e também acabou nem sendo votado, porque seria derrotado. Exatamente. Adiou-se para não sofrer uma nova derrota. Então são 2 sinais, 2 alertas importantes que, enfim, precisam fazer o governo se mexer para melhorar a articulação política. E aqui a gente encerra não somente esse conteúdo, mas essa semana. Uma semana corrida em Brasília, mas com muitas informações, agradecendo a você por essa audiência e lhe convidando para que segunda-feira esteja de volta conosco aqui. É isso aí, gente. Um bom fim de semana para vocês. Dê um like lá se gostou do nosso conteúdo e até segunda-feira.